Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, trazendo notícia do Fluminense, como sempre, notícias quentes do nosso tricolor, o nosso amor maior, Fluminense Futebol Clube. E hoje tem bastante informação aí, tem informação sobre o provável Fluminense para amanhã. Tem ex-jogador do Fluminense que virou pagodeiro, isso mesmo, legal, né? O cara virou pagodeiro, o cara tá recomeçando a vida. Tem o empate das guerreiras. As meninas empataram com o São Paulo. A gente vai fazer uma análise rápida aqui para vocês. E tem aí um questionamento. Carlos Vinícius, jogador que, segundo o canal Pitaco Tricolor do meu amigo Bruno Oliveira e o Hora do Flu do Tiagão, pode estar sendo contratado pelo Fluminense. Ele resolveria nosso problema? É uma pergunta que fica aí para a gente trabalhar. E a gente vai trazer também detalhes dessa notícia aqui para vocês. Ficam aí que está começando o seu Resenha Express, né, com essas informações citadas. Vamos embora, galera, resenhar. E aí, galera, agora em definitivo o Resenha Express com vocês, pedindo a vocês para não se esquecer de dar aquela moral, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like nesse vídeo que ajuda muito nesse projeto aqui. Lembrando também que aí embaixo do vídeo, no campo comentário, se você puxar para o lado, você vai ver o hypar ou ripar. Você só consegue fazer isso quando esse vídeo termina. Enquanto esse vídeo estiver rolando, o vídeo ao vivo, você não consegue ripar. Mas você que está vendo esse vídeo depois dele ter saído ao vivo, você consegue ripar o vídeo ou hypar. Fazendo isso é muito importante para o canal. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência aqui ao que a gente estava falando, né? As notícias principais do Fluminense. E a gente vai começar aqui falando sobre as guerreiras do Flusão, né? As guerreiras empataram ontem com o São Paulo em 1-1 lá em Cotia, no CT de Cotia. O São Paulo, que vinha de uma vitória sobre o Palmeiras, está brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense conseguiu arrancar um empate lá em São Paulo. Mas não foi bem um empate com gosto de vitória, embora para o Fluminense em si, como é que se fala? Para o Fluminense em si, não foi assim um resultado ruim, né? Embora para as pretensões do Fluminense acabou em termos de ponto e pelo que aconteceu em campo um pouco frustrante, porque o Fluminense poderia ter conseguido um resultado melhor. O Fluminense está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro e poderia ter voltado aos 8 primeiros, a classificação entre os 8 primeiros. E, infelizmente, com o empate de ontem, o Fluminense se manteve ali na 9ª posição, longe da classificação, agora 2 pontos atrás do último time que se classifica. Mas sobre o jogo em si, galera, nos minutos iniciais, o São Paulo ele dominava a partida, né? Tinha um certo domínio, levando mais perigo pro gol da Cláudia, né? E o Fluminense conseguiu dar uma certa equilibrada. Só que aos 24 minutos, a Raquel, jogadora do São Paulo, atacante, ela foi lançada, né? E derrubada, né, pela lateral Bruna Caldeirão, né? Ou melhor, desculpa, a Raquel do Fluminense foi lançada e derrubada pela Bruna Caldeirão do São Paulo, né? A Raquel ia na cara do gol. O que a juíza fez? A juíza foi e expulsou a defensora do São Paulo. Com essa expulsão, a partida ficou ainda muito mais para o Fluminense. A Torre acertou uma bola na trave. No primeiro tempo, teve um chute raspando na trave, quase foi gol do Fluminense. Quando começou o segundo tempo, o São Paulo, mesmo com a menos, voltou melhor e conseguia, né, pressionar o Fluminense. Aos 2 minutos quase faz um gol. E apesar da vantagem do Fluminense, o São Paulo era mais perigoso, tá? O jogo ficava mais pró São Paulo. O São Paulo ainda teve uma grande chance também numa jogada da Rita, que chutou a bola raspando a trave. Além disso, a goleira Carlinha do São Paulo pegou umas bolas muito difíceis também, tá? Agarrando demais. O Fluminense teve uma outra chance com a Torre, que ela salvou na cara do gol. E o São Paulo conseguiu segurar o 0-0 até o fim do jogo. O jogo terminou assim. O Fluminense teve 3 chances no segundo tempo. Poderia ter ganhado. O Fluminense ele tem pecado muito por isso, sabe? De ter as oportunidades e desperdiçar as oportunidades que tem. E isso tem sido um dos pontos pelo qual o Fluminense tem infelizmente, não tem conseguido avançar mais no Campeonato Brasileiro. É um bom time, mas um time que desperdiça muitas chances de gols e que na recomposição ainda tem problemas. A classificação com esse empate do Fluminense ficou assim. O Fluminense está aqui, ó, na 9ª posição com 12 pontos.
O Sport Clube está com 14, o Sport Clube do Recife, com 14 à frente do Fluminense. Sport Clube do Recife não, o Sport Clube, perdão. 14 pontos. Flamengo, 14 pontos. E o Fluminense tem 12 pontos. O Fluminense agora cai para 2 pontos a menos do primeiro classificado. Infelizmente, o Fluminense aí tá ficando cada vez mais longe da classificação, galera. Dito isso, vamos embora falar aí de mais informações, falar de Robert. Vocês lembram do Robert? Vocês estão lembrados do Robert? Que era um prodígio da base do Fluminense, era um jogador que todo mundo dizia que seria um cracaço, tipo, como se fosse o Wesley Natan hoje, como se fosse o Riquelme Felipe. Então, cara, o Robert, ele acabou não sendo nem de perto um bom jogador. Essa que é a realidade. Ele subiu pro profissional do Fluminense, não rendeu no profissional do Fluminense, foi prestado ao Barcelona, não rendeu no Barcelona, Barcelona B, voltou para o Brasil e, infelizmente, a carreira dele acabou aos 28 anos porque ele não conseguiu reproduzir no profissional aquilo que ele era na base. Pois bem, ele é um garoto muito legal. Se vocês conversarem com ele, vê-lo falando, é um menino muito humilde, extremamente humilde, com muita dificuldade, assim, cognitiva. Você vê que ele é um menino muito simples, mas é um menino do bem, com muita vontade de recomeçar, e ele recomeçou. Isso aí, tá aí para vocês. Ex-Fluminense e Barcelona, Robert deixa o futebol e vira cantor de pagode. A vida é um recomeço, tá dizendo aqui, ó. Tá ele aqui, eu não posso reproduzir a música, senão tem direito autoral, mas vai falando aqui, ó, do Gramado pro samba, aí vai falando sobre o Robert aqui, dizendo que dentro das 4 linhas, a vida, ele falando um pouco sobre ele, né? Dizendo que vai ter um show no sábado, dizendo que está de coração aberto para se aventurar. Aí aqui algumas imagens dele, né? E aqui a fala dele, acho que a vida é sempre um recomeço em todos os momentos que você vive, porque cada hora você tem que se reinventar e abraçar de paixão com o que você está vivendo. Então acho que eu sempre vou estar recomeçando, porque eu sempre gosto de tentar algo novo, sempre gosto de sair fora da caixa para fazer minhas paradas e tentar o que amo fazer. Tá aí o Robert voltando agora como músico, né? Boa sorte pro Robert, cara. Uma pena não ter conseguido ser um grande jogador de futebol, mas eu acho que o importante é o que ele falou, recomeço com honestidade, com dignidade, né? Fazendo coisas boas para as pessoas. Isso é o que importa, Robert. Você tenha muito sucesso na sua vida profissional nova. Que Deus abençoe todos os campos da sua vida, rapaz. Tamo juntos. Falando agora sobre mudanças no Fluminense, o Renato vai promover mudanças no time que joga contra o Atlético Mineiro. E a gente vai colocar para vocês aqui a provável escalação do Fluminense. Já tem uma provável escalação para o jogo contra o Atlético. Ó. E a provável escalação é essa daí: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio ou Thiago Silva, porque o Thiago Silva deve viajar, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato. Nonato é a primeira certa mudança. E Ganso, Arias, Canóbio, Keno e Everaldo. Galera, aqui vai ser o Keno, tá? A mudança que o Fluminense vai fazer, né, quando fala aí na matéria mudanças, é a entrada do Nonato e a entrada do Keno no time, tá? Todos os dois deverão assumir a titularidade no time do Fluminense. O Keno no lugar do Canóbio, o Canóbio realmente tá muito mal, né? E o Nonato entrando em definitivo na volância ali, no lugar do Hércules, que a gente viu a partida do Hércules, uma partida lamentável. Então o Fluminense vai ter não vai ter grandes mudanças, mas vai ter pequenas mudanças para essa partida contra o Atlético Mineiro. Provavelmente o Fluminense deve tentar jogar no 4-2-1-3 e sem a bola um 4-4-2. Mais uma vez o Renato fazendo sobra ali com o Everaldo e Ganso quando o time estiver sem a bola. O Renato ainda não se atentou para esse fato, mas enfim, o Fluminense vai jogar dessa forma com essas mudanças aí, galera. Assim, o Renato também já tem pensado aí na possibilidade de outras mudanças, né? Ele tem testado esquemas com 3 zagueiros, eu tive essa informação que ele tem testado esquema com 3 zagueiros. É uma possibilidade futura para liberar os alas, pode ser que isso aconteça mais para frente, mas, de fato, as mudanças que a gente vai ver nessa partida serão essas daí. Nonato entrando no meio de campo e o Keno entrando na ponta esquerda, galera. Isso aí. Vamos falar agora de Carlos Vinícius.
Vocês sabem quem é Carlos Vinícius? Vocês têm noção de quem é Carlos Vinícius? Tem aí, Carlos Vinícius, esse cara que está na capa que vocês viram aí. Então, galera, Carlos Vinícius é um centroavante, jogador que hoje está no Fulham, né, da Inglaterra, time do Fulham. E o Carlos Vinícius, ele, segundo informações do canal Hora do Flu e do canal do meu amigo Bruno, do Pitaco, né, Pitaco Tricolor, se inscrevam aí no Pitaco Tricolor e também no canal Hora do Flu. Falei ligados no Flu ou falei Hora do Flu? Acho que eu falei Hora do Flu, né? Então se inscrevam no canal Hora do Flu e no canal Pitaco Tricolor. Segundo ambos canais, esse jogador que você está vendo aí, Carlos Vinícius, né, está na mira do Fluminense para ser contratado pelo Flusão. Ok? E quem é o Carlos Vinícius, galera? Carlos Vinícius é um jogador com uma vida bem resolvida na Europa, é um centroavante, né, um jogador de 30 anos de idade, que tem 1,90 m, tá? Ele é canhoto, é um jogador, um pivô, um jogador que joga como centroavante mesmo, aquele jogador centralizado, né? E que gosta de segurar os zagueiros, fazer aquela parede que é o que a gente estava querendo. É um jogador com essas características. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre Carlos Vinícius para a gente poder trazer um pouco mais de informação sobre o Carlos Vinícius. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um pouquinho mais do Carlos Vinícius. Vamos ver aqui no SofaScore, ó. Tá aí o Carlos Vinícius, para vocês poderem ver aí o Carlos Vinícius, tá bom? Deixa eu ampliar um pouquinho mais essa janela, que aí vocês conseguem ver o Carlos Vinícius um pouco maior aí. Tá aí, ó. Vamos olhar aí o Carlos Vinícius. Ó, tá aqui ó, a posição dele, o mouse estou te mostrando, ele é um centroavante. Pontos fortes dele, não botaram aqui sem pontos fortes, e pontos fracos, duelos aéreos. Isso mesmo. Aí você fala, pô, Quintela, mas como é que pode um cara de 1,90 m ter duelos aéreos fracos? O Carlos Vinícius não é um jogador que faz muitos gols de cabeça, galera. É um jogador que ele faz gols mais jogando como pivô, girando em cima do zagueiro, né? Tem um chute muito forte de perna esquerda. A característica do Carlos Vinícius maior é essa, tá? Então ele não é um jogador de fazer muito gol de cabeça, embora seja bem alto. Aqui você vê aqui o mapa de calor dele, né? Basicamente. E nessa temporada ele teve 3 jogos apenas e nenhum como titular. Então ele não jogou praticamente nessa temporada até agora, temporada 24 e 25, pelo Fulham. Muitas vezes nem tem sido relacionado para os jogos. Vamos dar uma olhada aqui nas outras temporadas dele, os gols, né? Nessa temporada, na temporada passada, temporada 23 e 24, em que ele esteve jogando pelo Fulham, ele fez 4 gols, tá? 4 gols em 28 jogos, né, cara? Muito pouco. Aqui, ainda pelo Fulham, na temporada 22, 23, ele fez 5 gols em 34 jogos, né? Lembrando que ele não é titular, ele teve 1.423 minutos, tá bom? Ele não foi titular nessa temporada aqui. É melhor a gente ver aqui por esse quadro da direita aqui, ó. Vamos lá, 23, 24. Vamos voltar no 23, 24. Teve 13 jogos, 2 titular, fez 2 gols. Só teve 2 jogos titular na temporada 23, 24. Na temporada 22, 23, ele teve 28 jogos, como a gente viu aí, só que foram 11 de titular. Fez 5 gols. 11 jogos titular, 5 gols, não é uma média ruim, uma média normal. Temporada 20, 21, ele jogou 9 jogos, 3 de titular e fez 1 gol. E aí a gente vai ter que descer aqui um pouco mais, né, nas outras temporadas. Vamos para o lado de cá. A melhor temporada do Carlos Vinícius foi a temporada 19-20, pelo Benfica. Pelo Benfica ele fez 42 jogos e 20 gols na temporada. Ele era titular do Benfica, fez uma quantidade de gols legal, 5 assistências. Esse é o Carlos Vinícius. Mas lembrando uma coisa, galera, o contexto competitivo do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, ele joga só Liga Grande. Desde 2019, ele só tem jogado grandes ligas, né? Ele está na Premier League há 3 temporadas, galera. 3 temporadas na Premier League. Premier League não dá. Não é Campeonato Brasileiro. É muito mais difícil do que o Campeonato Brasileiro de jogar. Então ele teve poucos jogos, ele foi reserva na maior parte do tempo, porque ele não é um jogador à altura da Premier League. Essa é uma realidade, tá? Campeonato Brasileiro, deixa eu voltar aqui, trazendo para o contexto do Campeonato Brasileiro, o Carlos Vinícius, na minha opinião, se o Fluminense trouxer o Carlos Vinícius,
Ele vem para resolver. Ele vem para resolver. Porra, Quintela, o cara tem poucos gols na Europa, gente. Ele tá 3 temporadas jogando na liga mais difícil do mundo. Na liga mais disputada do mundo. Na liga que o nível de competitividade tá aqui, ó. Ele não é jogador para jogar essa liga. Ele não tem qualidade para jogar essa liga, mas ele é um centroavante que faz gols. No Campeonato Português ele fez muitos gols jogando como pivô. É o tipo de jogador que a gente precisa para esse momento. Cara pivôzão, que abre os braços, que segura o zagueiro com ele. Né? Quem sabe até aqui no Brasil ele não vai fazer mais gols de cabeça. O nível de competitividade, de disputa aqui no Brasil, ele é nivelado por baixo, galera. Os times aqui no geral são fraquíssimos. O futebol que é jogado aqui no geral não é nem perto do que é o futebol jogado na Inglaterra. E o Carlos Vinícius pode sim ser muito importante para o Fluminense se for contratado pelas características do jogo dele, que aqui no Brasil são raras. Ele pode até melhorar, por exemplo, as estatísticas de gol de cabeça. Porque aqui no Brasil ele vai ter muito mais oportunidade. Os defensores são mais baixos, né? Os zagueiros não são tão qualificados como são na Premier League. Então aqui ele pode render. Eu acho que é uma boa contratação se o Fluminense trouxer. Vem para resolver a vida como centroavante, porque é o modelo de centroavante que a gente precisa. Lembrando que eu estou fazendo uma contextualização, né, baseada na realidade do futebol brasileiro. Não tem como comparar com o futebol europeu. Tu vê que lá em Portugal, que é uma liga muito inferior à liga inglesa, ele fez 20 gols. Foi o artilheiro do Campeonato Português com 20 gols, 2019. Temporada 19 e 20. Na Inglaterra, até hoje, em 3 anos, ele fez 5 gols. Que é difícil, é diferente. Não é qualquer um que joga na Inglaterra. Mas aqui na nossa liga, com o nível da nossa liga, que está quase no nível, ou talvez no nível da Liga Portuguesa, está no nível da Liga Portuguesa, eu acho, embora Benfica e Porto estejam muito acima dos times brasileiros, o Sporting também, eu acho que dá para ele ser muito importante, ser titular absoluto aí do Fluminense, se vier. A informação foi do Thiago da Hora do Flu, mas vamos ver aqui a opinião do Felipe Barros. Felipe Barros, que é scout, que a gente conhece bem, tem o canal FBTV. Se inscrevam no canal FBTV, tá? E se inscrevam também, FB, Felipe Barros TV. E se inscrevam também no Pitaco Tricolor e no Hora do Flu. Vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Segundo meus amigos Pitaco Tricolor e Thiago Hora do Flu, o Fluminense monitora a situação de Carlos Vinícius. Vamos para algumas considerações sobre essa possível conotação. É um atleta que, de forma geral, me agrada. Tem boa estatura, passou por grandes ligas e teve boas temporadas ao longo de sua carreira, especialmente em Portugal, quando teve ótimos anos por Benfica, Rio Ave e Real, segunda divisão portuguesa. Também foi bem no seu primeiro ano de Tottenham e PSV. Entretanto, em características, Carlos é bem alto, mas não é muito forte na bola aérea. Tem por predileção segurar os zagueiros na força física, que eu falei aqui, ó, e tentar mais o controle, né, da pelota por baixo do que disputar por cima. Mas, claro, dentro do cenário do Fluminense, onde poucos jogadores de frente superam 1,85 m, sua boa estatura seria um upgrade nas bolas altas pelo que se tem hoje. Carlos não é um velocista, raramente tem lances individuais, mas, como dito acima, vai muito bem na sustentação. Consegue fazer bem o pivô, reter a bola quando necessário. Nenhum camisa 9 do Fluminense hoje em dia consegue fazer isso. Não veríamos muito ataque ao espaço, característica que eu julgo fazer falta no ataque do Flu hoje. Esse nível cognitivo é bom. Entretanto, em forma seria possível esperar um atleta que se posiciona bem, consegue encontrar bons passes, tem a capacidade de finalização razoável na canhota. Coisas positivas à parte, é preciso considerar coisas não tão boas. Por mais que esteja na liga mais forte do planeta, o brasileiro não tem um bom ano desde 2023, verdade, quando balançou a rede 9 vezes pelo Fulham. Na atual temporada, perdeu quase 90 dias por conta de lesão e só foi relacionado para 9 partidas, totalizando 14 minutos. Aí vem falando, o jogador, por mais que tenha qualidade para ajudar no contexto do nosso futebol, viria em baixo e precisa recuperar a confiança para poder ser uma peça importante no tricolor. O lado positivo é que viria sem custos de compra, já que seu contrato acaba em 30 de junho de 2025. O Fulham tem a opção de renovação por mais uma temporada, mas creio que não irá exercer a opção de compra. Tá aí, então o contrato dele está terminando. É um centroavante. O Fluminense acha que seria bom para o Fluminense a contratação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer
se o Fluminense trará realmente o Carlos Vinícius. Eu não tenho nenhuma informação, galera, sobre o Carlos Vinícius. Estou apurando para ver se realmente eu consigo dar um up aí nas informações a respeito do Carlos Vinícius. Mas, de fato, eu acho uma boa contratação, sim, se o Fluminense trouxer o Carlos Vinícius, tá bom? Trouxe aí para você dessas informações. Esse é o Resenha Express de hoje. Fica por aqui. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Talvez a gente faça mais coisa hoje aí, né? Talvez role aí o nosso pré-jogo hoje à noite ou amanhã. Mas estaremos aqui para falar de Fluminense e Atlético Mineiro já já. Um abraço, galera. Dá o hype aí no vídeo, hein? Do lado do comentário. Puxa pro lado e dá o hype. Valeu.